que nós, eventualmente, aprovamos aqui na casa, nós não podemos aprovar um projeto de um jeito para um segmento do serviço público e aprovar um outro projeto de outro jeito para outro segmento do serviço público. O tratamento tem que ser isonômico, como dita a regra, como dita a lei. E a interpretação, na minha avaliação, ela é muito clara quando se diz da paridade. E a emenda, o deputado Lídio Lopes foi muito feliz no seu à parte. A emenda 41 ela é muito clara. E quando eu vejo, através desse veto, que, na minha opinião, é inoportuno, é incabível, se ele prevalece, é como se nós aqui da casa estivéssemos endossando uma política que ela não pode, ela pode até nesse primeiro momento ser restrita aos servidores do Tribunal de Contas, mas nós vamos estar consolidando aqui na casa um pensamento que pode se estender aos demais servidores do Estado. E isso é muito perigoso, porque é um pensamento que não é legal, em primeiro lugar. O deputado Beto Pereira, aqui como líder do governo, logicamente que ele tem aqui, junto com o deputado Rinaldo, são os líderes do governo, logicamente que eles têm aqui a incumbência de fazer a defesa e, às vezes, até arrumar argumento para defender o indefensável. Em função da política recessiva, problema de caixa, nós não temos recursos para estar pagando, nós não temos recursos para poder estar estendendo ao inativo aquilo que são direitos exclusivos do ativo. Mas não é essa a discussão. A discussão se tem caixa, se não tem caixa, se o Estado tem problema, não tem problema do ponto de vista financeiro, é uma outra discussão. Nós estamos discutindo aqui um parecer jurídico constitucional, e do ponto de vista constitucional, a lei da paridade tem que ser observada, porque senão nós começamos a consolidar uma coisa muito perigosa no nosso país, principalmente aqui no nosso Estado, que é dar o tratamento diferenciado para o ativo e o inativo. Quando a Constituição se preocupou em consagrar o direito da paridade, lá em 1988, que depois veio a ser reforçado com a emenda 41, é exatamente no sentido de dizer, para quem quer que seja, pode ser qualquer tipo de benefício, qualquer tipo de penduricalho, sobre qualquer título, mas ele tem que ser totalmente extensivo e integrado à remuneração do inativo também. Ele é concedido ao pessoal da ativa, ele tem que ser, consequentemente, concedido também ao pessoal inativo. Esse é o princípio da paridade, que tem que ser, ao invés de ser rechaçado nesse veto pelo governo do Estado, ele tem que ser reforçado, ele tem que ser fortalecido. Ele tem que ser fortalecido. Todo mundo, inclusive que está na ativa hoje, um dia vai se aposentar. Então, quando eu estou na ativa, eu vou discutir o meu ponto de vista Quando eu viro inativo, aí eu vou mudar meu ponto de vista. Pelo amor de Deus, nós temos que ter um único posicionamento e defender um único princípio que está consagrado nas leis, está consagrado na Constituição, está consagrado na emenda 41. Nós não temos como proferir um voto diferente do que esse. Então, é inoportuno, na minha avaliação, é inoportuno, é incabível o veto do Executivo, nesse caso desse projeto, aos servidores do Tribunal de Contas, mas pode vir aí, através, deputado Cabalmi, da manutenção desse veto, inclusive a complacência dessa casa, que é perigosa, para uma política que é nociva, principalmente aos servidores públicos, porque não respeita o princípio da paridade, porque está tratando diferentemente o ativo do inativo, e isso é inconstitucional, e isso é ilegal, e isso é imoral, do ponto de vista daqueles que se aposentaram depois de trabalhar 30, 35 anos no serviço público. Então, nós aqui na casa que temos que defender o princípio. E defender o princípio nesse momento significa rejeitar esse veto absurdo. Pois não, deputado? Deputado Amarildo, essa casa não pode abrir um precedente aqui para o governo do Estado que comece a cortar os direitos dos inativos com os funcionários do Tribunal de Contas. Não podemos. Hoje é o funcionário do Tribunal de Contas, amanhã é da Defensoria, depois é Tribunal de Justiça.
E depois de todo servidor, da Polícia Militar, da Polícia Civil, dos agentes penitenciários, da Educação, da Saúde, não podemos. O governo já aprovou nessa casa o teto de gasto. O governo força através da AGPREV também, aumentar a alíquota da cobrança dos inativos. E agora eu trago esse projeto veto nesse projeto de lei. Então essa casa tem que ter uma posição, deputada Maria, de preservação dos direitos dos inativos. É impossível que o governo vai terminar esses 4 anos de gestão aumentando só o imposto e cortando tudo. Cadê o reajuste do servidor público desse Estado, deputada Amarildo? Será que o governo vai fechar 4 anos sem corrigir os salários dos servidores públicos desse Estado? 4 anos. Me vem com abono de R$200 e no meio do governo, ou mais no meio do governo, já terminando o governo, a manutenção desse abono, quando na medida devia pelo menos dobrar esse abono e corrigir os salários. E corrigir os salários, deputada Amarildo. Então, Vossa Excelência coberta de razão, deputado Lídio, com parecer, foi muito feliz no seu parecer. E essa casa, a base do governo, tem que começar a falar não para algumas sagas desse governo, para alguns avanços investidos desse governo nessa casa. Não podemos estar aqui para aprovar uma matéria, para ter um parecer de uma matéria nessa casa, vai para o governo veta. O deputado Paulo Silva, recém chegou nessa casa, já teve projeto vetado nessa casa, sem maiores explicações. Então essa casa tem que começar a se posicionar. Eu agradeço a parte, deputada Maria. Obrigado, deputado Cabalmi. Uma das exceções, mas que são muito tácitas e compreensíveis por qualquer um. Vossa Excelência dispõe 3 minutos para encerrar o seu Vou encerrar, senhor presidente. Está aqui no artigo 6º do projeto que o governo usa como argumento falso para vetar. O artigo 6º diz: será concedido auxílio alimentação, com vantagem de natureza indenizatória a servidores públicos em exercício no Tribunal de Contas. E no artigo 7º, está aqui: será concedido auxílio educação infantil no valor equivalente a 40% da classe A do padrão 1, também ao servidor em exercício com filhos matriculados em creche e em pré-escola. Quer dizer, o governo usou os 2 artigos para vetar o projeto como um todo, para vetar o projeto como parte, aliás, como parte do projeto, deputado Beto Pereira. Mas usou o artigo e usou o argumento indevido na minha avaliação. Indevido, porque aqui está claro no artigo dizendo que é o servidor em exercício. Então é incabível. Eu acho que o argumento da tentativa de veto ele é tão frágil, que se nós analisarmos com profundidade, para qualquer um que entende o que é paridade, com certeza absoluta vota pela rejeição do veto. Então eu quero fazer um apelo aqui, para que nós não comecemos lá com os servidores, principalmente quando no momento que nós estamos discutindo reforma da Previdência no nosso país, e servidores públicos, que eu estou vendo um monte de servidores públicos aqui também, que a gente não feche os olhos para os servidores do Tribunal de Contas, porque se o governo gostar dessa ideia que ele está colocando aqui num veto, usando um argumento que não é correto, para vetar um projeto dos servidores lá do Tribunal de Contas, pode ter certeza absoluta que amanhã vai vir outros projetos aqui, de outros segmentos dos servidores públicos, da polícia, dos servidores do fisco, da educação, da saúde, de todos os outros segmentos do serviço público do nosso Estado, para poder também fazer essa discriminação, o tratamento imoral e inconstitucional de não respeitar o direito à paridade, principalmente dos inativos. Então, defender os direitos dos inativos não é só um dever dos inativos, é principalmente do pessoal da ativa também, é da sociedade de uma maneira geral, mas do pessoal da ativa principalmente, porque também vão ser inativos lá na frente. Portanto, senhor presidente, aqui, com a liberdade da concessão, da autorização do meu líder da bancada, deputado João Grandão, eu quero aqui, com a sua autorização, meu líder, fazer um apelo à nossa bancada que nós votemos os 4 votos do Partido dos Trabalhadores pela rejeição desse veto inconstitucional. Muito obrigado, senhor presidente.